Olá, sejam bem-vindos ao Contrasfluxo. Hoje iremos falar sobre diálogos entre a dança e a psicologia. Curte, comenta, compartilha o vídeo com alguém que você acha que pode se interessar pelo tema. Eu sou Renata Marque, psicóloga e amante da dança. E hoje estou aqui com Vicky Gramacho, minha professora. Vicky, se apresenta para o pessoal que está nos assistindo. Primeiro eu quero dizer muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. E sim, sou Vicky Gramacho, pedagoga, professora de balé, de jazz, formada em balé e jazz. Hoje também empresária no ramo da dança. Tenho uma escola de dança que há 15 anos vem aí realizando muitos sonhos através da dança. Então, esse ano nossa escola está completando 15 anos, que é a CIA de Dança Vicky Gramacho. E uma amante da dança, muito feliz em estar aqui falando de um tema tão importante para a minha vida. A dança, ela pode ser vista de diversas formas, né? Então, como uma expressão artística, uma linguagem do corpo. Como você a conceituaria e como a dança chegou na sua vida? Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, dizer que a dança é muito mais do que movimento, né? Então, a dança, de fato, é uma expressão artística, como você acabou de falar. A gente, através da dança, a gente consegue se comunicar, né? A gente consegue trazer nossos sentimentos sem precisar serem ditos. Então, eu acredito, sim, que a dança seja muito mais do que movimento. E a dança chega na minha vida desde quando eu nasci. Eu vim de uma família de artistas. Então, minha família, ela respira arte, né? Minha mãe foi ginasta durante muitos anos. E aí eu comecei, desde 8, 9 anos, a acompanhar minha mãe nessas aulas de dança, nessas aulas de ginástica que ela dava, em uma escola de dança aqui de Salvador. E aí foi a partir daí que eu comecei a me apaixonar, né? Pela essa arte, pela dança, pelo teatro. Então, assim, minha família é toda musical, todos os meus tios, né, fazem parte aí dessa veia artística com banda, com teatro, com circo, com cinema. Nossa, que legal. Então, eu acho que não tem como fugir disso. E aí eu comecei desde muito novinha acompanhar minha mãe nessas aulas, e foi aí que a diretora de uma escola me convidou para eu fazer uma aula experimental, né, que a gente chama. Traga ela para fazer uma aula experimental. E aí, a partir de lá, eu realmente não consegui sair, né? Não consigo saiu mais sair, né, do meu mundo, que eu digo que é meu mundo bailarinístico, né, dançante. Mas é isso, minha família é uma família realmente que incentiva muito, que apoia muito, né? Todos os meus primos hoje também estão envolvidos. Quando a gente realiza alguma apresentação, toda a minha família está família envolvida. Família em peso, né? Você como aluna sabe um pouco disso, né? Sim. Sente essa presença da minha família, porque de fato minha família ela vem de uma veia artística assim muito forte. Muito forte. E nesses 15 anos vi que muitas histórias, né? Muitas. Muita coisa para contar. Muitas histórias. Você já presenciou momentos em que a dança possibilitou mudanças significativas na vida das suas alunas? Com certeza, né? Não tem como falar de dança e não falar de transformação. Então, até hoje, né, eu ainda estou em sala de aula, então eu consigo ver aí essa dança como transformadora mesmo na vida das pessoas. Já presenciei inúmeros momentos, tenho muitos relatórios, muitos depoimentos de alunas e de todas as idades. Né? Hoje eu trabalho com o público infantil, com adolescente e com o público da melhor idade. Então a gente consegue ter depoimentos, diferentes depoimentos, mas todos trazendo essa dança como transformadora. Né? Seja aquela aluna que é muito tímida, por exemplo, e não conseguia se apresentar na escola. E aí entrou numa aula de dança e a gente conseguiu trabalhar essa questão da autoconfiança, né? Da questão da timidez da aluna. Seja aquela adolescente que não se sentia tão confiante. E aí começou a fazer uma aula de dança. Tem minha mãe, né? Que é um exemplo, assim, de vida para mim. Minha mãe hoje está com 60 a mais, né? Chama da turma de 60 a mais. E minha mãe hoje foi diagnosticada com Parkinson há pouco tempo. E, assim, pensando muito nisso, a gente realmente, né, teve esse olhar de trazer uma turma, né, para que ela pudesse fazer aula. E a gente vê essa transformação, né, como a dança possibilitando ela, ensinando, trazendo essas possibilidades. Antigamente, ela não conseguia, por exemplo, vestir uma camisa sozinha. Então, a gente não só na parte física, na parte motora, mas nessa parte mesmo, né, de autoconfiança, do social, de você ter um grupo, né, de você se sentir pertencente realmente a um grupo. Então, acho que não tem como falar da dança e pensar só em sala de aula, né? Ela é além da sala. Ela ultrapassa a sala de aula, né? Ela realmente traz ensinamentos para a vida, aprendizados para que a pessoa possa levar, assim,
para a vida. Então, muitas histórias, né? História de alunas. Eu tinha uma aluna, por exemplo, que não conseguia apresentar. E a mãe já tinha colocado em outros lugares, em outros momentos, e ela não conseguia apresentar por conta da timidez, né? Era uma criança extremamente tímida e a gente teve que fazer um trabalho realmente, né, de base, trazendo primeiro aquelas alunas que primeira apresentação dentro da sala de aula, para ela ir realmente se familiarizando com plateia, com o público, trazendo atividades, dinâmicas para que ela pudesse realmente entender o poder dela, né, trabalhar essa questão da autoconfiança. Então, até que ela realmente chegou em um dia da apresentação e eu lembro que eu pedi para essa mãe trazer essa aluna 2 horas antes de todo mundo. Eu queria receber ela sozinha, sem ninguém, sem plateia, sem as alunas, para que eu pudesse ter esse olhar para ela. E aí foi quando ela chegou, eu consegui apresentar, mostrar o teatro, né, mostrar toda a parte de camarim, mostrar a luz, som alto. Então, isso eu tô falando de uma criança, tá? Sim. De Quantos 7, 8 anos. Para que a gente pudesse realmente ir quebrando essas barreiras, né? E assim, depois que ela conseguiu apresentar, aí é uma alegria, não só pra gente, né, como escola, de saber que a gente plantou ali uma sementinha, né? E pra família, né? De falar assim, ó, poxa, eu tinha certeza que minha filha ia conseguir, mas às vezes não tem ferramentas ali que a dança, através da dança, a gente consegue alcançar. Sim. Então, muitas histórias. Ah, muitas histórias, gente. Se eu ficar aqui só falando das histórias, são muitas, Vou aproveitar muitas. até para trazer um depoimento pessoal, né? Sim. Porque eu já falei isso algumas vezes para você, mas eu entrei, de fato, assim, na CIA Vicky Gramacho por conta do acolhimento. Primeiro dia de aula, cheguei, vocês com aquele sorrisão, com aquele abraço apertado, super acolhedoras. E eu decidi ficar, assim, a dança, ela tem transformado a minha vida desde pequena. Eu danço desde os 3 anos de idade. Passei por balé clássico, jazz contemporâneo, dança a partir do improviso e agora o balé fitness. E eu fui percebendo como a dança poderia transformar realmente a minha vida. Eu tinha um problema com o meu braço, não colocava, assim, blusa sem manga. E foi um processo, assim, de muita terapia também. Mas quando eu entrei no balé fitness com você, eu fui me desafiando a colocar o colã e me vendo o tempo inteiro, o espelho, a sala toda espelhada e dançando, vendo o meu braço, movimentando o meu corpo. E eu fui olhando para ele de uma outra forma, assim, fui deixando de lado esse foco no braço, mas realmente olhando com um outro olhar, assim, com cuidado. Eu acho que é muito também dos profissionais, assim, do olhar do profissional, né, com aquele aluno. Sempre me pergunto assim, você gosta de dar mais aula para criança ou para adulto? Eu falo, eu gosto de dar aula para quem quer aprender, para quem quer dançar. Não tenho eu não consigo definir, assim, escolher, né, um público que eu goste mais. Para cada grupo, o adulto tem muito isso, né? O adulto, ele chega com muitas questões, né, com essa questão da autoestima, com essa insegurança, né, de como é que o outro vai ver. Depois de adulto, eu já estou fazendo aula, né? E estou muito preocupada, às vezes, até com essa técnica. Isso. Eu não vou conseguir dar uma pirueta, fazer um giro perfeito. E é o que a gente fala, né? A dança vai muito além da técnica, né? A dança não é apenas para quem quer se tornar profissional. Não, quantos benefícios a gente consegue através da dança, né? Como você acabou de falar, de você conseguir mesmo ter essa questão da autoestima. Eu sempre falo, né, para as minhas alunas, que a autoestima não está só ligado a um cabelo bonito, a uma unha bem feita. A autoestima está numa meta que você conseguiu cumprir, né? E um colã que você não conseguia colocar sem manga, e depois de um tempo você já consegue colocar. Isso. Então, a gente sair um pouco desse papel da autoestima, porque o cabelo tem que estar arrumado, porque a maquiagem não. A autoestima é de um planejamento que você conseguiu realizar ali, que você traçou também durante um ano, né? Então, assim, a gente tem esse olhar para o público também diferente, né? A criança chega, às vezes, com essa questão, com uma questão mais da timidez, ou mais da disciplina, que a mãe quer colocar, porque quer uma disciplina, né? Trazer a dança também com esse lado mais disciplinador. E o adulto chega também com essas cobranças, né? Então, a gente traz sempre isso, que é além da parte física, além da técnica, né? É da saúde mental. Então, eu acho que está relacionado um pouco ao que você falou. Tudo relacionado, né? Assim. Exatamente. Então, são muitos depoimentos que chegam pra gente assim. Muitos, sabe? De um figurino que a aluna não queria colocar, porque tem questões realmente,
ou de uma apresentação, que ela achava que ela nunca ia conseguir subir no palco e se deparar, né? Com o público, com a plateia. Então, realmente, são muitos depoimentos. Agora, trazendo um pouquinho como a dança surgiu, né? É interessante pensar que, ao longo dos anos, a dança foi sendo vivenciada de diferentes formas. Então, lá na Grécia Antiga, as pessoas, elas dançavam no dia a dia, nos ritos, nos treinamentos, corpo e mente estavam interligados. Vem a seção do cristianismo, faz essa separação do corpo e alma, coisas diferentes, né? Dualizadas. E nisso o corpo é visto como pecaminoso. Então, expressões, manifestações, elas vão sendo reprimidas. Com a chegada do capitalismo, o corpo começa a ser vivenciado de uma outra forma, né? Visto como uma máquina. Então, na dança, essa busca por perfeição, na forma, no movimento, e aí que surge o balé clássico. Lá na Itália. E aí, a partir do século XX, começa esse rompimento da rigidez e chega a dança moderna. E é interessante que antes, né, o foco era no centro do palco e agora passa a ser no centro do ser. Perfeito. Então, o princípio é que os pensamentos, as emoções, os impulsos dos artistas, eles deveriam ser expressados na arte, né, a partir da dança. E aí chega a dança contemporânea, que vem para realmente reafirmar que não existe padrão de corpo, de movimento. E aí, Vicky, eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessas diferentes formas. Então, de um lado, a técnica, a autocobrança das bailarinas, a busca por uma perfeição de um corpo, do movimento, mas também, por um outro lado, a dança como essa grande expressão de uma história, né, da vida e como uma transformação, né? É verdade. Eu vejo muito como a rigidez e a liberdade, né? Então, acho que se a gente pudesse, assim, definir um pouco essa fala aí que você trouxe, acho que eu vejo muito pela rigidez. O que é a rigidez, né? Acho que é a técnica, né? A repetição, é a disciplina. E a liberdade é essa, a autoconfiança, né? O autoconhecimento. Então, é você realmente colocar o seu movimento da sua maneira, né? Do que você traz de bagagem de vida. Então, eu acredito, assim, ó, que a gente consegue andar de mãos dadas, né? Principalmente, estou falando, eu sou uma diretora de uma escola, né? Então, uma escola de dança. Então, que eu busco realmente trazer uma técnica para as minhas alunas, né? Se elas buscam fazer aula de balé ou de jazz, ou seja lá, uma modalidade que exige uma técnica já estudada, né? Uma técnica que a gente precisa respeitar também, né? Sim. Então, ela está em busca de aprender a técnica daquela modalidade que ela escolheu. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ser apenas a rigidez. Eu não posso pensar apenas na técnica. Porque existe um ser humano ali, né? Que chega muitas vezes, como você fala, né? Como vocês trazem para a sala de aula, de um dia de trabalho, né? Que chega muitas vezes de um dia com uma demanda absurda. Então, eu não posso pensar apenas nessa disciplina, como rigidez, como técnica, e esquecer o outro lado, né? O outro lado que é você trazer essa liberdade de expressão, de você colocar o seu movimento, a sua maneira de pensar também. Então, eu acho que, assim, a gente conseguir andar de mãos dadas, o que é difícil, não é fácil. Você conseguir trazer essa disciplina, com essa rigidez, com essa técnica e, ao mesmo tempo, essa leveza. Precisa ser muito bem conduzido, isso, né? Mas acontece. A arte acontece dessa forma, a dança acontece dessa forma. Então, você tem os dois lados, que é como você falou, respeitando historicamente o que é trazido pra gente, né? O que foi nos ensinado, o que é nos ensinado até hoje, né? Mas também de uma forma mais contemporânea, porque não tem como. A gente acaba recebendo influência o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Hoje eu tenho um grupo de adolescentes na escola. E a internet está aí, as influências estão aí, de que maneira essa dança chega para as alunas, né? De que maneira a rede social apresenta também as danças para as alunas. Então, a gente tá nesse balanço da técnica, da disciplina, mas também do movimento mais contemporâneo, né? Mais urbanizado. Então, eu acho que acontece das duas formas, mas a gente precisa andar paralelo. Perfeito. Eu não sou a favor nem só de um e nem só do outro. Eu acho que a gente precisa dar as mãos e realmente trazer esses dois lados. É muito importante, né? Assim, realmente encontrar
um equilíbrio entre esses dois pontos, que são dois muito importantes. E uma das coisas, assim, o adulto, por exemplo, chega pra gente, a gente tem muita fala, né, do adulto, assim, eu me senti extremamente acolhida, porque eu senti que a gente faz aula, a gente tem a técnica envolvida, mas não é de uma forma, né, tão, como é que eu posso dizer? Maçante, né? Não é de uma forma tão maçante, essa cobrança é de uma forma muito leve, porque a gente traz isso pra vocês, é importante. A técnica é o que faz a gente se sentir segura, né? Para uma apresentação, para estar nos palcos. Então, não tem como você fugir daquilo, porque é aquilo que vai lhe dar realmente a segurança. Para você estar bem em cena, para você trabalhar realmente essa autoconfiança sua, de você conseguir se sentir bem, né? No palco, não só no palco, na vida mesmo, né? Numa apresentação de um trabalho. Então, não tem como você fugir dessa técnica, dessa disciplina. Mas, ao mesmo tempo, você não pode esquecer, né? Do abraço, do acolhimento. Isso, da presença. Da presença, né? Exatamente. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente conseguir linkar as duas coisas. Eu lembrei agora de uma dinâmica que você fez em sala no dia da dança. Não sei se você lembra, que você pediu para cada aluno escrever o que significava a dança, né? E foi muito especial. Até me emocionei quando eu escrevi, porque realmente a dança conta uma história. Então, não estar dentro de uma sala de aula não é só realmente a técnica, mas é você pensar o que é que representa para você, né? Assim... E tantos os ensinamentos, né? Eu falo assim, a gente acha que a gente está dando aula só ali para aquela aluna, não, mas a gente também está ensinando ao pai, né? Ao respeito, à responsabilidade, ao compromisso daquela aluna fazer parte de um trabalho em grupo, né? Que eu não posso, às vezes, me ausentar apenas porque eu quero. Não, eu tenho um grupo envolvido ali. Isso. Eu tenho um respeito com aquela professora. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Então, a gente acaba ensinando para quem está em sala de aula, mas a gente também ensina para os pais, ensina para quem está fora. Da pontualidade, né? Da responsabilidade com o outro. De entender que, às vezes, sua filha já sabe a dança, mas ela precisa estar presente porque o grupo precisa daquele processo, daquele movimento. Eu sempre digo que é um quebra-cabeça. E todas as partes são importantes. Se não tiver uma peça, ele não está completo. Então, a gente trabalha também essa questão social, né? A questão de você realmente trazer essa importância, entender que ela não está apenas só em você, né? A dança, ela trabalha o coletivo, né? Quando você trabalha em grupo, então você tem que pensar no coletivo, você tem que agir como coletivo. Então, aí a gente vem nessa parte mesmo social, né? Isso. Já trabalha mais essa questão, né, da socialização, do ambiente. Então, assim, olha quantos benefícios a gente consegue trazer, né? Além da técnica, né? Que são ditas. Então, eu digo lá que a gente educa os pais e a gente educa as nossas bailarinas. Às vezes a mãe chega e fala, mas minha filha já chegou em casa e disse que já sabe a dança inteira, por exemplo. Mas não é só isso, né? Tem muitas coisas envolvidas, né? Então, a gente precisa realmente ter esse olhar, não só o olhar da técnica. Sim. E agora, falando um pouquinho, assim, como a dança, ela pode favorecer na autoestima. Você já falou um pouquinho, mas queria que você trouxesse, assim, a sua percepção dentro de sala de aula, né? Desses 15 anos como professora de dança. Como a dança pode favorecer na autoestima, na autoconfiança das pessoas que dançam. É isso, a dança traz pra gente um equilíbrio emocional, né? Eu acho que quando você começa a fazer dança, você começa a dançar, seja em qual modalidade for, você começa a saber e respeitar, inclusive, até identificar determinadas emoções. Eu sempre digo assim, às vezes é difícil até a gente identificar o que a gente está sentindo, né? Eu tenho um filho hoje de 7 anos e eu digo a ele assim, o sentimento ele vem. A gente tem que saber o que a gente vai fazer com esse sentimento. Isso. Então, eu não posso dizer a ele, não sinta ciúmes, não sinta raiva, não sinta, vem. Mas o que você faz quando você sente isso? Com certeza. Então, e eu tenho esse olhar e acredito por conta da dança. Porque eu cresci nesse ambiente, né? De chegar ao nervosismo. E o que é que eu faço com esse nervosismo? Eu abandono tudo, eu saio, eu vou embora? Ou eu enfrento? Ou eu encaro? Então, eu vejo a dança como essa questão mesmo do equilíbrio emocional, sabe? De você conseguir respirar fundo, tá nervosa, mas eu preciso estar presente, eu tenho um compromisso comigo e com o grupo. Então, eu trago esse olhar, né, para as minhas alunas, né, para a minha família, para as pessoas que estão próximas. E eu tenho esse olhar porque eu fui criada nesse ambiente, né? Eu cresci com essa disciplina de respeitar os meus sentimentos, de saber que eu consegui, mas minha colega ainda não consegue.
Então, eu acho que é um pouco isso do que a gente está falando, né? Do bem-estar, porque a gente sabe, sim, a gente está falando da parte emocional, dos sentimentos, mas sim, não posso deixar de falar da atividade física, em si, como atividade física, né? Da melhora de uma postura cardíaca, né? Do quanto você melhora o seu alongamento. Então, a gente tem, sim, essa parte social, essa parte emocional, mas a gente não pode deixar de falar também que existem muitos benefícios, né? Do bem-estar, de você se sentir bem, do seu condicionamento físico. Então, são muitas camadas que a gente poderia falar aqui, né? Mas, assim, o que hoje, principalmente no mundo de hoje, sabe, Rei? Porque eu vejo... muitos adolescentes hoje chegam pra gente com essa questão emocional muito abalada. Muito. Todas as vezes que os pais chegam pra matricular, falam muito sobre essa parte emocional, sabe? Ai, eu tô matriculando porque eu tô sentindo minha filha muito assim, muito sensível, ou descontrolada com algumas coisas, né? Tem muitas falas. Mais depressiva, mais tristinha. Então, eu queria colocar na dança, fazer um trabalho em grupo, porque o grupo, de fato, ajuda muito. Você participar algo no coletivo é muito diferente do que você fazer aula só, né? O coletivo, às vezes, você não tá bem, mas você já chega, aquele grupo já te abraça, já lhe incentiva de uma forma diferente. Então, a gente recebe muitos relatos assim. E aí a gente vê que quando a menina começa a fazer aula, como esse equilíbrio emocional começa a acontecer, sabe? Ela começa a botar pra fora de alguma forma. Exatamente. Né? Expressar isso. Expressar isso sem precisar ser dito. Sem precisar falar. Né? Exato. Então, seja em uma música mais forte, ou seja em uma música mais suave. Quantas vezes a gente já teve momentos em sala de aula em que a aluna chorou dançando? Né? Você sabe muito bem disso. Eu sei muito bem. Então, porque ela consegue, a música que ele toca, o movimento que ele pega, então você acaba conseguindo colocar ali pra fora. Então, eu vejo a dança realmente com esse lugar, assim, de um equilíbrio emocional, sabe? Muito grande, assim. Trouxe pra minha vida e eu espero muito passar isso, né? Pras pessoas que fazem parte, né, da minha vida também. Então, de uma forma leve, divertida, mas eu acho que é um pouco isso. É muito legal, Vicky, você trazer isso. Assim, até lembrei de assim, da minha vivência na dança. Eu sou mais tímida, tenho dificuldade em falar em público, mas eu sinto que quando eu entro em sala, quando eu começo a dançar, o meu corpo ele vai se comunicando. O meu corpo vai me ajudando também a assim, entender o que eu estou sentindo e a expressar realmente esses sentimentos. Eu já participei de uma aula em que o professor colocou uma música e ele não é nem professor de dança, ele é psicólogo. Ele colocou uma música e deixou as pessoas dançarem livremente. E, assim, as pessoas iam ouvindo a música e dançando, movimentando o corpo, até que ele foi fazendo algumas dinâmicas, pediu pra gente escrever o que remetia, o que aquele movimento estava trazendo. E é muito, muito potente o trabalho, né? Assim, eu como psicóloga trabalho com meus pacientes na clínica também a partir do corpo. Então, a partir do momento em que eles trazem, poxa, eu tô sentindo tal coisa. Aonde é que você está sentindo no seu corpo? Onde é que tá? Vamos perceber esse corpo. Como é que ele tá agora? Como é que você sente ele agora? E isso é muito, assim, é corpo e mente o tempo inteiro. E você falou sobre essa dinâmica, agora eu lembrei de uma dinâmica que eu fiz, né? Inclusive com uma das minhas alunas pequenas, com uma turma pequena, 7 anos, a turma. E eu trouxe vários emojizinhas com expressões diferentes, né? Muito atual para elas tinham que identificar. E aí eu trouxe justamente isso, né? Uma carinha feliz. Então, quando é que vocês ficam felizes e a gente ouve todo mundo? Aí eu fico feliz quando eu tô dançando, eu fico feliz quando eu viajo com minha mãe, eu fico feliz e aí foi trazendo. Quando é que você fica triste? E aí a gente vai descobrindo também. E eu tive um relato muito forte de uma aluna que estava realmente, os pais estavam se separando. E aí, nessa da carinha triste, ela colocou, né, essa vivência dela. E a gente conseguiu identificar, né, que essa aluna estava passando realmente por uma situação. E foi através de uma aula de dança, foi através de uma dinâmica feita de uma aula de dança que a gente descobriu. A gente trabalhou as emoções, as expressões, né, elas vinham através das expressões, o que é que identificava cada emoção, e foi ali que ela conseguiu, né, colocar para fora, se sentiu acolhida, se sentiu à vontade de falar, e estava todo mundo envolvido naquele ambiente. Então, o adulto, ele colocou uma música e vocês foram, né? Então, a criança, a gente já trouxe uma proposta diferente. Então, e ela conseguiu identificar, né, seus sentimentos, falar, colocar para fora. E quando eu trouxe o relato para a mãe, de que ela realmente, né, acabou falando, trouxe
essa informação pra gente. E a mãe realmente chorou muito, agradeceu, mas foi através de uma aula de dança, foi através de uma dinâmica feita Olha só. na sala de aula que ela conseguiu realmente. Ela já estava fazendo, né, psicólogo, já estava fazendo terapia, já estava todo esse processo encaminhado, mas ela nunca tinha conseguido verbalizar. Isso. E foi através de uma dinâmica que ela realmente conseguiu colocar para fora. Então, E realmente, né, o trabalho com as crianças na clínica é a partir do lúdico, é a partir do brincar. Então, a partir, assim, um desenho, uma movimentação, um jogo, que aí a criança vai trazendo. Assim, às vezes nem de forma consciente, mas inconscientemente, assim, de forma inconsciente. sim, A partir desse desenho, dessa dança, desse movimento. É muito potente. O trabalho muito da potente. arte na vida das É transformador. das pessoas. É transformador. É transformador. Eu recebi agora um relato, né, há pouco tempo, né, de uma aluna que estava muito, assim, depressiva. Ela estava realmente, já tinha passado por muitas situações, ficava sem dormir, né, e um relato, assim, que me emocionou muito. E ela falou que foi através da dança, foi através de começar a fazer aula lá na CIA, né, que ela realmente que ela conseguia entender o lugar dela no mundo. Olha como isso é forte. Né? E foi muito forte, assim, me pegou realmente de um lugar, porque assim, a gente lida com muitas pessoas. E a gente sabe que cada aluna que entra ali tem uma história. Né? Às vezes, uma aluna que chega muito bem, porque recebeu uma notícia muito boa, foi promovida no trabalho. Mas a gente tem uma aluna ali que teve um dia péssimo, né? Que foi demitida e que brigou com o marido, e, enfim. Então, a dança, ela tá ali também como um resgate daquela pessoa, né? Daquele momento. Ali é o momento dela com ela. E é como você disse, a sala toda espelhada. Então, é você com você. Isso. É você com você. Não tem para onde você olhar, não tem para onde você correr. Então, é muito forte, assim, né? Quando as pessoas trazem a potência que a gente consegue, como a gente consegue chegar e alcançar essa pessoa. Acessar, né? Eu falo assim, como eu vejo a dança, como ela consegue acessar as pessoas, assim. Às vezes você não tem tanta intimidade com o outro, mas em uma aula, 2 aulas, o outro já chega assim, meu Deus, me transformei, como isso é forte, como eu gostei, como eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Vicky, de fazer, não só de executar, né, os movimentos, mas de estar aqui, de me entregar. E eu falo sempre para elas, aqui é o momento de vocês, né? Eu digo para vocês o tempo inteiro. É uma hora do dia que vocês tiram para vocês. Então, se entreguem ao máximo, se dediquem ao máximo, porque na correria do dia a dia é difícil a gente tirar esse minutinho pra gente. Então, quando a gente consegue, a gente precisa deixar que a dança leve a gente a lugares que às vezes a gente não consegue, na loucura do dia a dia, né? Chegar. Então, é isso. São esses depoimentos, assim, que fazem tudo valer a pena. Tudo valer a pena. A gente já está chegando ao fim do nosso podcast, da nossa conversa. Eu queria te agradecer por esse momento tão especial, tão potente, tão necessário. Falo aqui não só como psicóloga, mas também como dançarina. Eu vejo que o corpo conta uma história, né? E a dança ajuda essa história a ser contada de forma única, de forma artística, de forma lúdica, de forma bela. E é isso, assim, não tem certo e errado, né? É a expressão do corpo, é a expressão do que existe dentro da gente. Então, só tenho a te agradecer por meu Deus, isso. eu que agradeço. E dizer que a dança, ela me proporciona isso, conhecer pessoas maravilhosas, lugares incríveis, né? Pessoas maravilhosas que chegam até a minha vida. Então, ela sim, ela é capaz sim de lhe dar verdadeiros amigos através da dança. Então, eu que agradeço. Eu só tenho a agradecer por esse convite e por essa aluna tão disciplinada, né? Essa aluna tão dedicada. Então, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Amei. E agora, pra gente fechar, de fato, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Ai, como é especial para mim falar sobre dança, né? Eu que sou uma amante da dança, o que eu posso dizer é que eu desejo muito que você um dia consiga dançar, seja qual modalidade for, que você consiga ter acesso, né, a essa arte, ou seja, qualquer outra arte, a dança, a música, que você possa realmente conhecer, se dar de oportunidade, e que a pessoa entenda que a dança, acho que é o coração em movimento, né? Então, um pouco isso, que ela seja mais inclusiva, né? Que a gente esqueça um pouco o estereotipo das pessoas e que a gente aceite que realmente, de fato, quer dançar, independente da idade, independente da condição física. Então, eu acho que minha mensagem é essa.
interessa. Se você tem vontade, vá, procure, né? Se a dança é inscreva, pra faça, todos. porque a dança é para todos, com certeza. Ai, é isso, Vi. Obrigada, amei. Pronto. E aí? Foi bom, gente? Ai,